Existem 3 sistemas naturais de autorregulação do corpo e da mente. Se a gente conhecer quais são esses 3 sistemas naturais, esses 3 eixos de autorregulação, a gente vai conseguir hoje, no nosso dia a dia, conseguir equilibrar, harmonizar melhor esses sistemas ao nosso favor. Nesse vídeo eu vou explicar quais são esses 3 sistemas, o que acontece caso eles estejam desequilibrados e o que é que a gente pode fazer para conseguir restaurar, revitalizar o equilíbrio natural desses sistemas de autorregulação na prática da nossa vida. O primeiro sistema, o primeiro eixo é o eixo do fazer. Ou seja, é o que a gente está desenvolvendo, o que a gente está atuando, a nossa proatividade, não é? As atividades que a gente desenvolve no nosso dia a dia. Esse eixo do fazer, ele também é guiado não apenas pelo que a gente faz hoje em dia, mas pelo que a gente demonstra fazer, pelo que a gente deseja fazer, pelo que a gente quer. Porque nas conquistas que nós obtemos ao longo da vida, a gente, assim que consegue uma coisa nova, né, que é bem sucedido em algo que a gente está realizando, a gente, nossa, que maravilha e tudo mais. Passado alguns dias, a gente se acostuma, é que na neurociência chama de habituação. O cérebro, ele vai se acostumar com aquele novo estímulo e aquela felicidade que foi super eufórica, né? Aquela alegria que foi tão apaixonante no mês passado, hoje já é mais ou menos, a gente está habituado e não produz tanta felicidade. É por isso que muitas pessoas entram num circuito de depender tanto de fazer novas coisas para obter mais e mais conquistas. Essa é a deturpação principal que produz tanto desequilíbrio nesse sistema, que a tentação para procurar mais e mais conquistas, ser mais e mais bem-sucedido, é da gente entrar na multitarefa, né? Tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo para o dia render. A gente queria que o dia tivesse mais de 24 horas. Entra na robotização, no piloto automático, né, de produzir coisas automaticamente, sem de fato refletir a importância disso para a gente, para o outro. O que é que a gente está buscando? Qual o fundamento central desse sistema? Eu quero ser feliz. É isso que esse sistema diz para a gente. A gente está em busca da felicidade. O ponto é alcançar a felicidade. Eu falei das pessoas que estão muito ativas, muito proativas, buscando o fazer a qualquer custo, né? Daquelas pessoas que estão aceleradas em busca de mais e mais objetivos. Mas dentro desse sistema tem um desequilíbrio para menos também, um desequilíbrio ao contrário, que é a pessoa procrastinar demais, depender muito da opinião dos outros, se tornar uma pessoa insegura, não é? Que não consegue realizar as coisas que ela gostaria de fazer. Então, assim como todos os outros sistemas, ele pode se desequilibrar para mais, quando eu quero produzir muito, fazer muito, ou para menos, quando eu não consigo dar conta do mínimo das coisas que eu de fato gostaria de realizar. O segundo sistema é o sistema da proteção. Hoje em dia, especialmente com a aceleração do ritmo de vida que nós levamos, bombardeamento de notícias pela mídia, nós não temos mais simplesmente o medo das coisas reais, mas ansiedade por medos virtuais e às vezes até imaginários, não é? Enquanto que o sistema, o eixo do fazer,
ele é guiado, ele é motivado pela busca da felicidade, esse sistema, esse eixo da proteção, ele é guiado para evitar a infelicidade. Tá? Freud, na psicanálise, ele diz isso, né? Isso é basicamente o fundamento do ser humano, buscar a felicidade e evitar a infelicidade. Quando eu estou muito focado no eixo do fazer, o meu foco é, eu quero ser feliz. E quando eu estou vendo que as possibilidades de felicidade tão pequenas, eu estou com medo, eu quero me proteger, olha, eu não sei nem se eu vou ser feliz, então eu vou pelo menos garantir o mínimo de infelicidade possível. E aí a gente pode criar couraças, armaduras, que às vezes começam em problemas simples. E é muito comum a gente criar couraças, armaduras na nossa dinâmica do dia a dia para se proteger, e essas armaduras, elas extravasam para os relacionamentos. Às vezes eu me defendo de situações ou de pessoas que eu não preciso de uma defesa tão exagerada. Mas isso por conta de todo o cuidado, medo excessivo já criado pelas decepções, pelas experiências negativas anteriores que eu tenho medo que se multipliquem, né, que venham a acontecer novamente. É muito comum a gente ter dificuldade de lidar com opiniões diferentes das nossas, dificuldade para aceitar situações que nos frustram, lutos, né, ou perdas importantes que acabaram de acontecer. A gente perde muita energia nesse sistema quando ele está desequilibrado, porque a gente fica muito ligado em evitar as ameaças reais, mas especialmente as ameaças virtuais aumentadas demais pela nossa capacidade de imaginação. E aí a sombra, né, desse sistema desequilibrado, ele vai produzir culpa, vergonha, angústia, irritabilidade e todo o circuito fértil para produzir inúmeras doenças psicossomáticas e relacionadas ao estresse, como transtornos emocionais, diabetes, hipertensão e inúmeras dificuldades de relacionamento. Esses dois eixos, o sistema do fazer e o sistema do proteger, quando eles estão desequilibrados, eles simplesmente absorvem a nossa vida. E por isso a gente precisa ter muita força, muita determinação para implantar o terceiro eixo no nosso dia a dia, que é o eixo do equilíbrio. Esse eixo, gente, ele precisa ser protegido, porque a tendência é que o sistema do fazer e o sistema do proteger vai tomar de conta da vida. Eu quero felicidade, quero evitar infelicidade. Eu quero ganhar e quero evitar perder. Então, isso toma de conta da vida. Então, as estratégias de equilíbrio, elas não vão surgir naturalmente. Eu tenho que fazê-las acontecer. Eu tenho que criar tempo na minha vida, tá? Então, essas estratégias do equilíbrio, esse sistema do equilíbrio, ele se baseia também num princípio ancestral da bondade humana inata, da ideia de cuidar, não é? Por isso que os animais, os seres humanos, eles cuidam dos seus descendentes, dos seus filhos e filhotes, porque é natural o cuidado. E aqui nesse sistema de autorregulação, a gente fala de autocuidado, de olhar para dentro. A questão que dificulta a implantação real desse sistema na nossa vida é que ele não é valorizado pela sociedade e muitas vezes não é valorizado nem por nós mesmos. A gente precisa entender que as práticas de equilíbrio, de otimização da saúde, de encontro com o nosso mundo interior, de amizade com o silêncio, com o nosso ambiente interno, ela é a vacina e ela é o remédio para todos os desequilíbrios da nossa existência. E sabendo que esse sistema do equilíbrio,
ele não traz recompensas prazerosas, né? Assim como aquelas recompensas do fazer, né? Recompensas de conquistas, de ser bem-sucedido, de procurar manter ou proteger o que eu conquistei, né? As recompensas do eixo de equilíbrio são mais sutis, são mais singelas, são mais íntimas, ninguém vê, elas pertencem ao nosso eu profundo. Então, a gente precisa criar uma estratégia para que esses 3 sistemas se autorregulem. Primeiro ponto, diminuir pressão do eixo do fazer e do eixo do proteger. O que é que eu posso diminuir de pressão nisso? Observa, olha para a tua vida, anota, coloca no papel. Onde que eu posso diminuir de pressão que isso reflita no meu dia a dia, aumentando o tempo para eu fazer práticas de otimização da saúde, meditação, regulação emocional, encontro com o meu mundo interior, relaxamento, ter um sono bom. O que é que eu posso fazer para diminuir essa pressão? A primeira coisa, tá? Não dá, você vai ter muita dificuldade de simplesmente tentar meditar, tentar cuidar da sua saúde mental, sem você diminuir a pressão dos medos, das angústias e do seu próprio trabalho e do seu próprio sistema de autocobrança, né, do seu chicote interior. E aí, com o tempo, com as práticas de equilíbrio emocional, você vai poder olhar para o seu eixo do fazer e para o seu eixo do proteger como se estivesse olhando da janela. Eles vão ficar mais claros para você o que é que você está fazendo, você vai ter mais chance de sair do piloto automático, porque você está tomando mais consciência das suas experiências. É muito importante também que quando você começar as práticas de equilíbrio, você não coloque essas práticas do equilíbrio dentro do eixo do fazer. Eu vou fazer exercício, vou fazer isso, aquilo, a meditação, mas tudo ainda com a mentalidade do fazer, ainda pensando em resultados de curto prazo. Não, agora é contato com a intimidade interior, é olhar para dentro de você sem expectativa dos resultados, nessa experiência de ser, de viver, não é? Guiada sem esperança de recompensas, simplesmente pelo contato com a tua própria intimidade, que é o que de fato vale para você. Que quanto mais intimidade você tem com você mesmo, mais você vai estar bem regulado e mais você vai estar em conexão com a intimidade do outro, com a intimidade do mundo. Menos atrito você vai ter com as pessoas. Porque os 3 eixos são importantes. Eu preciso ter uma ocupação, eu preciso fazer. Não precisa estar trabalhando, mas você pode estar estudando, você pode estar com alguma ocupação que não precisa ser uma ocupação remunerada. Algo que te dignifique, tá? E aí você naturalmente vai ter medo das coisas reais, você vai proteger o que você precisa proteger e você vai ter bastante tempo para se equilibrar, tá? Mas é muito importante você ter consciência de que o equilíbrio ele precisa estar em conjunto com um funcionamento proativo do fazer, não é? E se você não precisa se proteger, que você pelo menos ajude a proteger a vida dos outros. É muito simples nós conseguirmos reorganizar esses 3 sistemas. A gente não precisa tentar começar essa reorganização com metas de reorganização muito elevadas, muito difíceis de conseguir. Não, a gente começa devagarzinho. A gente vai começando com mudanças pequenas. Diminui um pouco a pressão do sistema do fazer e do proteger. Diminui um pouco essa pressão por resultado. Diminui um pouquinho, aumenta o teu tempo para olhar para dentro de você e cria metas claras diárias, um ritual matinal, uma rotina de autocuidado, de olhar para o teu mundo interior, de se relacionar, de práticas de otimização da saúde, de cultivo da compaixão. Isso vai ser muito relevante e a proporção que você vai fazendo pequenas modificações, você vai começar a ver pequenos resultados e esses pequenos resultados ao longo do tempo, com consistência, com determinação, com disciplina, eles vão te ajudar a produzir mudanças mais seguras, mais sistemáticas no teu dia a dia
quem tiver ao teu redor vai ver o teu resultado, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aí teus comentários, dá dicas aí para quem está assistindo o vídeo de como você conseguiu fazer a tua regulação melhor desses três sistemas e de como você pode também começar tuas dificuldades. Curte o vídeo, compartilha com quem você acha que vai se beneficiar dele também. Um abraço.